E como o Reinaldo prometeu, a gente vai falar dos números da Quest. A pesquisa divulgada nessa quarta-feira aponta que na simulação de segundo turno da corrida presidencial, Lula tem 45% das intenções de voto contra 37% de Flávio Bolsonaro. A vantagem do presidente sobre o senador, portanto, é de 8 pontos percentuais. Brancos e nulos somam 14% e os indecisos 4%. No levantamento de junho, o anterior, o presidente tinha 44% e o senador 38%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 13 de julho e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, Reinaldo. Ó, a gente está vendo, quem está acompanhando o gráfico aí, pode até ficar um pouquinho mais na tela, né? A boca do jacaré se abrindo aí, né? Vai aos poucos, mas vai. Ô, Natália, quando veio, e eu vi muitos analistas embarcarem nessa, quando aconteceu o vídeo da Michelle, eu vi muita gente dizendo, o impacto não foi tão grande assim, olha só, mexeu pouco, quase nada. Eles plantaram essa informação, e eu lembro que eu fiz aqui uma questão, eu vou recolocar aqui, né? Eu disse, tá bom, Flávio tem especial problema com o eleitorado feminino, né? Ainda gay. Tá certo, gente. Não prejudicou tanto, mas ajudou? Vocês estão dizendo que não tirou tanto votos. Acho que tirou. Vocês estão dizendo que não tirou tanto voto. Mas, pergunto, deu voto? Ora, se o candidato atrás estava e ele precisa ganhar votos, e se uma de suas fragilidades, em especial o eleitorado feminino, em que a crise ajuda? Em nada. Mas, evidentemente, não levaram a sério. E, aliás, eu continuo a recomendar sempre que o bolsonarismo ouça as orientações do Paulo Figueiredo. Até porque eu não dou orientação para bolsonarista, eu faço análise. Mas eu prefiro que eles acreditem nas do Paulo Figueiredo, Natália. Aquele que diz que mulher vota mal, especialmente as solteiras, esse é o caminho. Né? Só lembrando que tem outras simulações aí também, né? Lula 45, Ronaldo Caiado 36, em junho o presidente é 45, o ex-governador do Goiás 35, Lula 45, Zema 35. Agora, a simulação de primeiro turno que a gente vai ver, né, tem uma hipótese que, assim, não acho que seja provável, mas hoje seria possível, no levantamento da Quest. Vamos lá. É isso, né? Na simulação de primeiro turno, como é que se chega nesse segundo turno? Se a eleição fosse hoje. O Lula lidera com 40% das intenções de voto, o Flávio Bolsonaro aparece na sequência com 28% das intenções de voto, situação diferente, mas muito próxima ainda ao que aconteceu lá em junho, no recorte de junho. O presidente tinha 39% e o senador 29%. Já o Ronaldo Caiado aparece com 4%, o Renan Santos com 3% e o Romão Zema com 2%. Em junho, Caiado e Renan tinham 3% cada um. E o Zema tinha o mesmo percentual deste mês, 2%, Reinaldo. Nós estamos aí, se somar, 41-40. Lula está com 40, os outros todos com 41. É claro que tem aí aqueles indecisos, não sei o quê, então não dá para ter a noção exata de quantos seriam os votos válidos, mas atenção, esse quadro que está aí, e a gente nota a descensão do Flávio, quando se olha o gráfico, e a lenta ascensão do Lula, e a dificuldade que os outros têm de emplacar, cadê Caiado aí? Cadê Zema? Não é absurdo. Atenção, existe uma diferença entre aquilo que não é absurdo e aquilo que é provável. Tá? Não acho, ou melhor ainda, não acho improvável, tão pouco absurdo,
inferir que o Lula poderia vencer até no primeiro turno. Acho eu que faltam vir a público alguns sucessos, usando o sentido antigo da palavra, né? Que o sinônimo de sucesso originalmente é evento, né? Acontecimento. Daí que sucesso tenha se tornado sucesso, que é o acontecimento que ficou famoso. Né? Faltam sucessos envolvendo Dark Horse. Eu não acho que está devidamente colocada aí a questão da fim da jornada 6x1 ainda. Vamos ver o que vem, talvez venha a resposta hoje sobre tarifas. Né? Eventualmente, fantasmas que vêm lá do passado bater a porta. Né? Coisas feitas no verão passado. Acho difícil, porque tem campanha, tem desgaste, tem pauleira, tem debate, tem difícil. Os números de hoje, Natália, eu estou falando dos de hoje, não descartam a possibilidade de uma vitória do Lula no primeiro turno. Insisto, não acho que seja provável, mas está longe de ser impossível. Pode ser absurdo. Um cenário com o qual ninguém contava. E agora nós vamos para 9 aí, né? E aí, de fato, a coisa fica ruim de novo, né, para o Flávio. Exato. A pesquisa Genial Quest, divulgada nessa quarta, mostra que 57% dos brasileiros conhecem e não votariam em Flávio Bolsonaro. A rejeição ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro oscilou 1 ponto para cima desde junho, enquanto a do principal concorrente em outubro, o Lula, recuou 3 pontos no mesmo período. De 53 foi para 50, abaixo, portanto, né, ou acima da margem de erro. A diferença entre os dois agora é de 7 pontos percentuais. Em abril, o presidente era o mais rejeitado, com 55%, seguido pelo senador, com 52%. A rejeição do Flávio vem numa crescente desde as revelações do elo do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro, pelo financiamento do filme do pai, o Dark Horse, e vem oscilando também para cima após a divulgação dos vídeos da madrasta, a Michele Bolsonaro, em que ela acusa o enteado de tê-la maltratado e desrespeitado a sua visão política e também a viagem aos Estados Unidos. Tem um montão de elemento aí, né, Reinaldo? Não é apenas mais a amizade dele com o Daniel Vorcaro, já tem mais um montão de acontecimento que realmente não tem ajudado o Flávio, ao contrário, né? E você repare que o que eu acho mais notável, né, é que boa parte são escolhas deles. Né? Não é assim, eu fui vítima de uma tramóia, né? Eu fui vítima de uma armação. Não. O negócio do filme, bom, ninguém sabia, né? Você não sabia, eu não sabia, mas até aí eles não iam contar pra gente, né? Mas eles não contaram nem pros aliados deles. Era para ser assim, aquela surpresa. Aí, na hipótese de que o dinheiro tenha ido para o filme. O que, sinceramente, não parece. Quando a gente olha as lambanças da tal da GoUp, do instituto ligado à tal da Carina da Gama aqui em São Paulo, coisas que estão sendo investigadas pela polícia. Então, desde um vínculo que eles cansaram de tentar jogar o caso Master no colo do governo, e aí aparece o Flávio Eduardo como os principais destinatários do dinheiro. Bom, nós vimos há pouco o Mourão falando. Eles precisam explicar esse troço, pô. E não explicam. E não tem conta. Né? Aí vem o episódio de Michele. Protagonizado por eles. E aí vem essa maluquice. E aí vem essa história da tarifa. Né?
O Flávio achou que era uma boa ideia ele ir para os Estados Unidos e, na prática, defender tarifa, porque isso ficou claro. Eu fico me perguntando, né? Eu nem vi os mercados hoje, porque assim, quando sai pesquisa muito favorável ao Lula, os mercados, como eu chamo, costumam dar uma pirada. Até havia pouco, não tinha. Pirado, exatamente. Até para a elite brasileira, esse termo tão mal aplicado para parcela considerável, porque elite, afinal de contas, quer dizer escolhido entre os melhores, né? Mas até ela se deu conta, né, de quem é o cara. Todos ficaram muito decepcionados com o desempenho do Flávio lá no ISTR, no Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, o STR. Todos muito decepcionados. Eu não sei o que esperavam, né? O que é que esperavam do Flávio Bolsonaro? Eles pediram essas tarifas. Pediram tudo. A hora que isso tudo estiver precificado devidamente, né, não é um cenário rose. E aí, o Flávio está xingando pesquisa, né, dizendo aqui, os meninos lá do É da Cor me mandaram, né, tem aqui o Flávio dizendo o seguinte, aí se refere à ideia do Nunes Marques de criar um selo para as pesquisas, nós vamos falar hoje no tempo, né? Parabenizando o Nunes Marques pela decisão e dizendo que se houvesse o selo, talvez já não existisse, não teria vergonha de publicar uma pesquisa como a da Quest. Ou seja, a pesquisa boa é aquelas em que eles aparecem na frente. E a pesquisa vergonhosa é aquelas que eles estão atrás. Né? No caso da Atlas Intel, chegaram até a pedir censura. Ó, veja só, a eleição deles nunca ganha, não existe eleição ganha nesse sentido. Enfim, nos dias de hoje, né, em que mundo afora, governos são mal avaliados. Na era das redes sociais, governos tendem a ser mal avaliados. Tende a crescer a contestação. Sempre. Né? Teria até um lado positivo aí, né? As pessoas não têm que ficar penduradas também no governo. O problema é que não se está formando exatamente aquilo que se pode dizer massa crítica. O problema das redes hoje é o incentivo ao ódio puro e simplesmente. É o gosto pelo não. Ah, não gosto, não quero saber, não sei o quê. Então, poderia isso tudo ser uma avaliação muito criteriosa de governo, mas não é. De qualquer modo, existe essa indisposição com o governo. Né? Eles tinham um nome muito forte para disputar a eleição, que era o Tarcísio, mas aí vem a família e diz, não, se esse cara ganhar, aí quem é jogado fora da cena somos nós, então nós não o queremos nós mesmos. Muito bem, o Flávio é escolhido e eu achava que ia acontecer mesmo, ele dispara nas pesquisas, porque os votos, como bem lembrou Valdemar, são do Bolsonaro. Né? Eu posso achar horrível, mas o Bolsonaro tem esse peso. A partir daí, Natália, eles começam a escrever um manual de como perder a eleição. Né? Por burrice? Não, porque eles são quem são. Eles têm as suas convicções. Ainda agora tem um debate ferrenho lá entre eles, porque eles querem que o Flávio volte a ser o bolsonarismo raiz. Eles querem que o Flávio volte a ser tão radical como foi o pai, porque eles acham que o caminho é esse. E não serei eu a dizer que não façam isso, né, Natália? Se é que você me entende. Bom, Reinaldo, na simulação de primeiro turno, segundo a Quest, o Lula lidera entre as mulheres, que é a maior parte do eleitorado brasileiro, e os homens também, no confronto com o Flávio. Entre as mulheres, 38%, e homens, 25%. Isso no primeiro caso, né? E 42%. Vamos lá, hein? É 38% Lula entre as mulheres e 25% Flávio entre as mulheres. E aí, em relação aos homens, 42% Lula, 30% o Flávio.
E aí, as regiões também é importante a gente destacar. O petista só não está à frente em uma, 55% a 24% no Nordeste. 55% Lula, 24%, né, o Flávio Bolsonaro lá no Nordeste. Aí, Lula e Flávio no Sudeste. 35% Lula, 28% Flávio. E também na região Norte. 39% Lula, 24% Flávio. E aí na Sul, aí sim, o único que o Flávio Bolsonaro lidera é Lula, 29%, e o Flávio liderando com 37%. O atual presidente também está na dianteira em todos os cortes de idade. 34% Lula e 30% Flávio, entre os que têm de 16 a 24 anos. Lula com 40, Flávio com 26, na faixa entre os 35. E também 59% entre os 35 e os 59 anos. Lula com 48% e Flávio com 27% entre os com mais de 60 anos. O Lula ainda lidera em todas as faixas de renda. 40% Lula, Flávio 23%, entre os que recebem até um salário mínimo. Lula com 38%, Flávio com 29%, na faixa de 2 a 5 salários mínimos. 36% Lula, 30% Flávio, entre os que recebem mais de 5 salários mínimos. A liderança de Flávio só é folgada entre os evangélicos. Flávio com 39% e Lula com 26%. Mas a folga de Lula entre os católicos é maior. Lula com 40% e Flávio com 24%. Reinaldo. Fica difícil imaginar num quadro como esse, tudo bem, depois do urno a gente sabe que o antilulismo se junta. Agora, num quadro como esse, hoje, tá? Hoje, é preciso avisar o Nunes Marques que pesquisa é sempre retrato do momento. Fica muito difícil achar que o Flávio possa vencer a eleição se esses números estiverem certos. Tá? Porque o Lula lidera praticamente em todos os cortes. E bem. Né? Só entre os evangélicos é que a diferença em favor do Flávio é considerável, mas a diferença em favor do Lula entre os católicos, que são maioria ainda, supera a diferença que o Flávio tem entre os evangélicos. Então, a situação da candidatura do Flávio é bem difícil.